Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler 2 versículos. Eu, há alguns dias, já tenho meditado nesses 2 versículos de Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Se eu pudesse dar um tema, para essa mensagem, para esse sermão que Deus colocou no meu coração, eu colocaria: se Jesus não tivesse morrido. Se Jesus não tivesse morrido. Isso seria o que eu colocaria. Quem achou Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, diz um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler e os irmãos me acompanhem, por favor. Na tradução da minha Bíblia diz assim: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Amém. Feche os seus olhos, continue com o seu coração aberto. Senhor, esta é a tua palavra, e eu peço que o teu Espírito Santo, com misericórdia e graça, nos ajude a compreendê-la, nos ajude a viver a tua palavra, para que possamos alcançar graça diante dos teus olhos a cada dia, em nome de Jesus. Senhor, eu me coloco diante do Senhor, pedindo que o Senhor me ajude, Senhor amado, pois eu sou carente, necessitado, Senhor, a cada dia do teu poder e da tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui meditar junto com você, e eu quero que você preste bastante atenção. Se Jesus não houvesse morrido, porque se o Mestre Jesus não tivesse morrido, em que pé, ou seja, qual seria a situação da humanidade hoje, agora? Sem a morte e a ressurreição de Jesus, todas as religiões baseadas em Cristo seriam totalmente diferentes do que é hoje. Talvez nem existiriam. Se Jesus não tivesse morrido, por exemplo, o holocausto que matou 6 milhões de judeus não teria acontecido. Sabe por quê? Tudo começou com a perseguição, porque eles mataram a Cristo. Começou assim. Se Jesus não tivesse morrido, a história, a nossa história, a história do Ocidente, não seria a que nós vivemos hoje. Quando o Brasil foi descoberto, foi enviado aqui os padres foram enviados para catequizar os índios, digamos assim. Eu quero colocar aqui de uma forma bem clara, abre aspas, catequizar, ou seja, evangelizar da forma religiosa, mas mesmo assim baseada na cruz de Cristo. Então, vamos deixar essas conjecturas e vamos imaginar aqui, eu e você, se Jesus estivesse livre da condenação, da morte. Eu quero que você comece a imaginar Jesus envelhecendo. Você consegue imaginar um Jesus envelhecendo? Aquele a quem nós servimos? Você consegue imaginar um Jesus velhinho, tremendo com mal de Parkinson? Será que você consegue imaginar um Jesus com amnésia? Um Jesus curvado, morrendo, travado em uma cama, sem ter oferecido a sua vida em sacrifício para nos perdoar e nos redimir dos nossos pecados? Será que nós conseguimos imaginar isso? O que seria do cristianismo sem o sacrifício de Jesus Cristo?
Olha, eu quero aqui discorrer alguns pontos muito importantes. Até agora eu trabalhei na questão histórica. Até agora eu estou dando aqui para você um vislumbre que poderia ter acontecido na história das nossas vidas como cidadãos que vivem nesse mundo. Mas eu quero agora entrar na parte espiritual. Se Jesus não tivesse morrido, primeiro ponto, não haveria sacrifício perfeito e nem justificação. Isso é uma coisa muito grave, porque o pecado ele separa o homem de Deus. E se nós vemos lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus ser encarnado, existia um sacrifício pela expiação dos pecados. E esse sacrifício tinha 3 princípios básicos. O primeiro era a substituição, ou seja, tinha que apresentar o sacrifício primeiro ao Senhor. Segundo, a identificação, quando se levava um animal para ser sacrificado a Deus pela expiação do pecado, se colocava a mão na cabeça do animal, dando sinal de uma identidade. Aquele era o substituto. E o terceiro princípio básico era a morte do substituto. Então, lá em Levíticos capítulo 4, versículo 4, diz assim: ele levará o animal à entrada da tenda sagrada. Olha aí, ó, a apresentação. Porá a mão na cabeça do animal. Olha só, a identificação. E no final do versículo diz assim: e o matará ali na presença do Senhor. Ou seja, o substituto foi morto. Esse era o princípio da expiação de pecado do povo no Antigo Testamento. Assim funcionava. E este evento ele era conhecido, uma vez por ano, como o dia da expiação. E eu abro a minha Bíblia lá em Hebreus capítulo 9, versículo 7, eu vejo como isso acontecia. Aqui na nova linguagem de hoje, diz assim, olha, capítulo 9 de Hebreus, versículo 7: mas somente o grande sacerdote, está se referindo ao sumo sacerdote, entra na parte do trás, que é o lugar santíssimo. Era um lugar no templo reservado que só o sumo sacerdote podia entrar, conhecido como Santo dos Santos. Quando o sumo sacerdote ia entrar ali para pedir perdão dos pecados do povo, o que acontecia? Ele tinha até que amarrar aqui um sininho. Era um cinto cheio de sininho com uma corda, porque se ele entrasse em pecado naquele lugar, ele seria fulminado pela presença de Deus. Então, quando ele entrava na parte de trás, e isso era apenas uma vez por ano, ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, que estava pecando. Olha só, uma vez por ano, antes de Jesus vir, o povo hebreu, ele tinha que sacrificar para ser perdoado. E o sumo sacerdote fazia esse papel. Só que sabe o que acontece? Se Jesus não tivesse morrido, não haveria sacrifício perfeito. Isso tinha que ser feito continuamente, ano após ano, dia após dia. Pecava, tinha que ir lá e levar para o sumo sacerdote uma oferta, um sacrifício, um animal, para que fosse sacrificado em meu lugar, no lugar aonde eu tinha pecado, o meu coração, sacrificado na presença de Deus. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito e uma vez por todas, irmãos. Então, se Jesus não tivesse morrido, até hoje, o povo hebreu deveria estar fazendo os mesmos rituais. O povo hebreu teria que estar trabalhando da mesma forma para poder se achegar a Deus.
E lá em Hebreus capítulo 10, nós vamos ver isso aqui. Até eu gostaria que você nesse momento abrisse a sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, deixa aberto em Hebreus. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler 2 versículos. O 10 e o 12, até o 12. Então são 3. Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 12. Olha o que diz aqui, olha o sacrifício perfeito. Se Jesus não houvesse sido sacrificado, não haveria sacrifício perfeito, justificação, remissão de pecado, perdão de pecado, irmão. Olha só, Hebreus capítulo 10, do 10 ao 12 diz: e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo, aleluia, ofereceu um só sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus. Era para dizer um aleluia bem forte mesmo. Glória a Deus, irmãos. O sacrifício de Jesus foi perfeito. O sacrifício de Jesus é válido para perdoar pecados, para remover pecados. Eu quero que você nesse momento entenda, mentalize alguém que você conhece que é mau. Pense em alguém que vive uma vida dissoluta. Pense em alguém que vive uma vida ingrata. Pois bem, Jesus morreu por essa pessoa, e quando essa pessoa se arrepende, esse sacrifício, Ele perdoa, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade de redimir, de regenerar, de salvar o perdido. O poder da cruz, o poder de Jesus Cristo é que nos atrai à cruz e que nos leva à presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos: Deus não está preocupado com barulho, mas Ele está preocupado comigo e com você em relação à nossa vida. Vida. A igreja tem que ter vida. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Sabe por que Deus é Deus de vivos? Eu gosto muito de uma canção que o Ademar de Campos canta. Ele canta e diz assim, olha: pois morreu a nossa morte, para vivermos tua vida, nos trouxe grande salvação. Jesus é a nossa vida. Se Jesus não houvesse morrido, se Cristo Jesus não tivesse feito o sacrifício perfeito na cruz, eu e você estaríamos condenados a uma eternidade longe de Deus, e isso já é o inferno. O sacrifício perfeito de Jesus vale de uma vez por todas. Eu quero pedir aqui licença, eu sei que está sendo gravado. Eu não preciso confessar a um padre, eu não preciso confessar a um pastor, eu não preciso confessar o meu pecado a outra pessoa, a não ser a pessoa de Jesus Cristo, pois Ele levou sobre si as nossas iniquidades. É o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E é Jesus, e não há outro, não adianta. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O pecado nos separa da presença de Deus. Jesus Cristo vem, aniquila o pecado e nos une a Deus.
Uma coisa linda que o sacrifício de Jesus manifestou foi a graça que redime e salva o pecador. Oh, aleluia! Isso é tremendo, irmão. Isso não é para qualquer um, é para quem tem um coração quebrantado na presença dele, reconhecendo quem ele é realmente. O pastor Osmir aqui, ele falou muito bem com as palavras: a única coisa que eu tenho, que é meu e que Deus não me deu, é o pecado. De fato, mas o sacrifício de Jesus, ele veio e manifestou a graça que redime e salva o pecador. Foi essa graça que alcançou você um dia, irmão? Se alcançou, diz amém. Se essa graça te alcançou, você pode viver com a consciência de que você está remido, regenerado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele que manifestou a graça. Olha, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! É, meu irmão, nós vivemos em um tempo de graça. Se Jesus não houvesse morrido, nós não teríamos graça. Graça, aqui eu já disse aqui por muitas vezes, é um favor que não merecemos. Ninguém merece, mas nós temos, porque Jesus nos dá, Jesus nos outorga pelo seu grande, imenso amor. Eu gostava muito das irmãzinhas, aquelas que usavam o coque, faziam jejum toda quarta-feira, e na casa da minha mãe, né, elas faziam um rodízio, mas a minha mãe, ela fazia um pão feito em casa que era uma delícia, faz até hoje, e as irmãs ficavam de jejum até as 3 horas da tarde, e elas se reuniam em casa e dobravam os seus joelhos, e começavam a orar. Eu começava a ver aquilo. Que maravilha, irmãos, que maravilha poder olhar para cima e dizer: Senhor, o Senhor é bom. O que saía da boca daquelas irmãs, e a maioria delas já estão na glória. Tem uma que chama-se Vovó Ruth, está com 90 anos, e essa mulher de oração, orando, reconhecendo a graça. Nós vivemos nessa época onde nós temos a liberdade, irmãos, de dobrar os nossos joelhos. Outra coisa aqui, não importa a posição, eu não tenho esse interesse, Jesus também não, mas geralmente quando o homem se dá conta de quem ele é, ele dobra o seu joelho, reconhecendo o poderio do Senhor, a graça de Deus. Oh, meu irmão, metade do orgulho do homem já foi quebrado quando ele se ajoelha. Ouvi isso de um homem que já está na glória também. Ele entrou no escritório, eu trabalhava no escritório, e disse assim: quando o homem se ajoelha na presença de Deus para confessar o seu pecado, o fato dele se ajoelhar, 50% do seu ego já foi quebrado. E é verdade, irmão. A graça, sem a graça, o homem, eu e você, nós não poderíamos sermos justificados. Sabe por quê? Teria que ser pelo cumprimento perfeito da lei, e nenhum homem jamais alcançou tal êxito. Apenas Jesus. A mim e a você resta Romanos 3:23, que diz: porque todos, não exclui ninguém, irmão, não tem o mais bonito, não tem o mais preferido. Todos, olha para você e diz: eu sou um pecador e careço, necessito da glória de Deus. Sabe que glória é essa? Lá no Éden, Jesus faz um bonecão de barro, sem vida. Aí ele faz uma reunião, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele fala assim: façamos o homem
conforme a nossa imagem e semelhança. Depois daquele boneco pronto, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sopra nas narinas daquele boneco, e aquele boneco se tornou eu e você, irmão. É maravilhoso ou não é? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que Jesus fez? Jesus conectou novamente o homem com a glória de Deus. O Adão lá no Éden que caiu, que pecou, foi separado da glória de Deus. Jesus vem sacrificado e retorna o homem à glória de Deus. Eu sempre digo aqui que a religião, a palavra religião significa religar, faliu. A religião, a lei faliu. Jesus Cristo, o ungido, religou. Hoje nós temos livre acesso a Deus, nos religou a Deus. Sem essa graça, eu e você não vivemos. Por isso aquelas irmãzinhas cantavam assim, olha, né? Eu estava esperando o pão quentinho, mas as irmãs não, eu era criança, e as irmãs cantavam assim, olha, a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Irmãos, você quer uma coisa melhor do que a vida? A graça de Deus sobre nós. Amém? Não dorme não, irmão. Se o irmão for dormir, dá um cutucão nele, fala assim, espera a mensagem acabar, chega em casa e dorme. Amém? Olha, por isso que Jesus foi entregue, foi pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou para nossa justificação. Olha só, Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue. Irmãos, o que adianta? Diz para o teu irmão do lado, o que adianta um Salvador morto? Fala para ele. O que adianta um Salvador morto? Mas não, olha aqui, ó, Jesus, ele morreu, foi entregue, foi morto, ressuscitou para a nossa justificação. Pensa que Jesus, se tem uma coisa que me deixa nervoso, mesmo falar a verdade, eu fico indignado, é uma indignação santa, é ver um Cristo na cruz, pendurado na cruz. Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou, irmão? Porque realmente o sacrifício dele foi perfeito. Sem o sacrifício perfeito de Jesus, não poderíamos estar aqui. Se Jesus não houvesse morrido, irmão, nem a formiguinha que você mata no meio da rua você ia poder fazer. Jesus é o nosso tesouro maior, amém? Se Jesus não tivesse morrido, isso daqui, quando eu meditei nisso, eu fiquei com o meu coração apertado. Sabe por quê? Se Jesus não houvesse morrido, não haveria um exemplo de amor verdadeiro. Você ama o teu irmão? Ah, eu amo. Ah, eu sei que você ama, eu também amo o meu irmão, o meu próximo, não é? Só que eu consigo enxergar nele os defeitos. Eu olho para o meu irmão, enquanto eu não conheço ele um pouquinho melhor, está tudo bem. Mas eu vou caminhando com ele, eu vou percebendo as suas falhas, os seus defeitos, aquilo que pode até desabonar ele como um bom amigo. Mas Jesus não. Jesus, ele olha para você, para dentro de você, e ele te ama. Deus, quando olha para o homem, ele olha com olhos de amor. Olha só, isso é muito conhecido. Se a gente pudesse resumir a Bíblia, para mim seria esse versículo, João 3,16. Por tantas vezes eu já o citei nesse púlpito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor é o amor de Deus, que enviou o Filho. Agora, o amor do Filho por nós é incondicional. O Pai nos olha através do Filho, pois o Filho foi o sacrifício que nos resgatou à presença de Deus. Nunca houve, irmão e irmã, nunca houve um exemplo de amor tão grande, tão puro como o de Jesus. Sabe por quê? Primeiro, ele se despojou da glória. O Deus encarnado, ele sentava num trono de glória, autoridade, domínio, soberania. Deixou o seu trono. Sabe para quê? Para sentir as dores que eu e você sentimos, para sentir as mazelas e passar por aquilo que você passa, as necessidades. Eu quero que você imagine se você fosse um ser espiritual que já não estivesse mais vivendo nessa carne, você não teria as necessidades que você tem hoje. Se você iria trocar novamente, né? Para dizer assim, não, quero voltar a viver vou reencarnar, né? Tem até uma doutrina, né? Aí que o homem morre e tem que voltar de novo, né? Mas aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, fala que ao homem importa morrer uma vez só e depois disso o juízo. Mas eu quero que você pense, Jesus, sendo quem ele era, ele se despojou de si mesmo para ser humano. É uma prova, uma grande prova de amor, irmão. E você pode estar aí pensando aí, né, no seu lugarzinho, nesse banquinho aí que você está hoje aqui, dizendo assim, ai, que mensagem ai meu Deus, ô mensagem difícil de escutar, eu já sei de tudo isso. Se você sabe de tudo isso, irmão, o que você tem feito da sua vida? Se você sabe que o próprio Deus se fez carne e morreu por mim e morreu por você, aonde está a sua gratidão a esse Deus? Parece-me que nós estamos desmerecendo aquele que fez tudo por nós. O que você tem feito? O que eu tenho feito por Jesus? O que nós temos apresentado a Ele? O amor de Jesus Cristo é incondicional. Olha, quando Jesus se despojou da glória do céu, eu pego uma base bíblica que fala assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós enriquecesseis. 2 Coríntios 8:9. Agora, o amor dele foi incondicional. Que tipo de amor que é um amor incondicional, irmão? Sem condições, que não impõe. Olha, eu vou amar você porque você é careca que nem eu, você se parece comigo. O nosso amor aqui na terra é um amor seletivo. Eu amo quem eu quero, eu amo a pessoa que me faz bem. E o amor de Jesus, olha como que é o amor de Jesus, irmão. Olha aqui, olha. Muito conhecido, fizeram até música para isso aqui. Nos casamentos cantam muito, até mesmo fora de contexto, porque o contexto é outro. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler do versículo 4 ao 7, irmãos. 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. O amor de Jesus, o amor que Ele tem por mim e por você, que o levou à cruz. Por isso nós precisamos, se Jesus não tivesse morrido, o que seria de mim? O amor é sofredor, é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece,
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta mal, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7, olha que lindo. Tudo sofre. Sofre o quê, irmão? Um pontozinho, alguma coisinha, não, é tudo. Sofre de tudo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cristo suportou a cruz, amor incondicional. Ele ama o irmão pobrezinho, ele ama o rico, ele ama o branquinho, ele ama o pretinho, os vermelhinhos, amarelos, azul, não importa, ele não coloca condições em seu amor, e esse amor tem alcançado a minha vida, a sua vida, meu irmão. Pare para pensar no presente glorioso que eu e você ganhamos da parte de Deus. Hoje em dia não se prega nos púlpitos o amor do Senhor. Pregamos a prosperidade. Pregamos a nossa cura interior. Benefício próprio, benefício próprio. Eu, mim. Sabe? Quando ele se entregou por amor. E interessante que o apóstolo Paulo, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ele que entende, olha que o apóstolo Paulo ele teve ele não foi como os outros 11 apóstolos, que tiveram um contato íntimo, pessoal, ou seja, visível com Jesus. Ele só ouviu a voz: Saulo, lá na estrada de Damasco. Aquele homem zarrão caiu do cavalo, cheio de conhecimento, achava que estava fazendo um favor para Deus. Caiu do cavalo. E Jesus fala: por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Daquele dia em diante, esse apóstolo, apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, ele é o responsável pelas missões que chegaram até nós, os gentios. Ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quer imitar Cristo, irmão? Quem aqui quer imitar Cristo? Quero conhecer, deixa eu ver aqui. Eu quero. Você quer imitar Cristo? Eu vou te dar um conselho. A primeira coisa que você tem que fazer: amar incondicionalmente. Ame o cheiroso e ame o fedido. Está entendendo? Você está entendendo o que Cristo está falando para a igreja aqui? Se eu sou imitador de Cristo, eu quero que a igreja cresça. Qual que é a receita, pastor? Ame. Tem um homem que já faleceu, já muito antigo. Ele escreveu um livro, ele chama-se Oswald Smith. Ele escreveu um livro, Paixão pelas Almas. Sabe o que ele fala nesse livro? Tanto foi o amor que ele nutriu no seu coração pelas almas, ele falou: Senhor, tira a minha vida, mata-me, mas não retire de mim o direito de pregar e de falar do teu amor, esse amor que salva, esse amor incondicional. Oh Senhor, não permita, não tire de mim esse privilégio. Um outro homem que chamava-se Daniel Crush. Daniel Crush, sabe o que ele orava, meu irmão? Quando ele orava pelas almas, tamanho era o amor que tinha no seu coração. Ele não aparecia nos púlpitos pregando, mas ele era o intercessor daqueles que pregavam o amor de Deus. Ele orava ao ponto de ficar doente. Ele orava, teve uma certa vez que ele orou tanto por uma cruzada evangelística que sucumbiu às suas forças.
e começou a sangrar pelo nariz, de tanta oração, de tanto fervor, amor pelas almas, amor incondicional. Ele orava pelas prostitutas, ele orava pelos assassinos, ele orava pelos ladrões, ele orava pelas pessoas que tinham necessidade de encontrar-se com o Salvador da vida. E eu e você? Nós temos a mesma entrega que Cristo teve quando deixou o seu trono de glória. Às vezes num tempo como esse, um dia como esse, porque aqui está frio hoje, sexta-feira, o próprio Cristo fala que não seja no inverno. Sabe por quê? Muitas vezes se troca a cama quentinha, se troca um lugar mais confortável do que estar na casa e na presença de Deus. Amor incondicional. Se Jesus não tivesse morrido, irmãos, não haveria oração em nome de Jesus. Já parou para pensar nisso? Eu aprendi desde pequenininho, toda vez que você termina uma oração, termina em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele. A autoridade foi dada nos céus e na terra, e não a outro. É esse nome, é pelo nome de Jesus. Se Ele não houvesse morrido, nós não poderíamos orar em nome de Jesus, nós não poderíamos expelir demônios em nome de Jesus, nós não poderíamos curar em nome de Jesus, nós não poderíamos pregar em nome de Jesus. Nome esse tão importante, que não devemos nos esquecer. Olha só, a oração em nome de Jesus, ela se baseia na morte e na ressurreição de Jesus. Olha só, João 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, eu vos digo que tudo, alguma coisa não, tudo, que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele, o meu Pai, Deus, vô-lo há de dar. Não haveria oração em nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus, o justo advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis, e se alguém pecar, saiba que tendes um justo advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Dá para imaginar nós vivermos sem o sacrifício de Jesus? As pessoas estão mal acostumadas. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Estamos esperando mensagens do altar que venha massagear o nosso ego. E eu quero advertir essa igreja. O Senhor, quando dá uma palavra a um servo dele, por mais difícil que seja nós pregarmos aqui, nós temos que entregar. Ministério de ninguém está à venda. Sabe por quê? É o Deus soberano, é a Ele que servimos, é a Ele que damos glória. Por isso, eu quero que você nessa noite, irmãos, comece a imaginar como você é afortunado, como você é rico, como você é precioso. Volta para a tua casa, entendendo o seguinte: poxa vida, Deus fez tudo isso por causa de mim. Dá para entender? Irmãos, é muito profundo. Temos que pedir: Senhor, abra o nosso coração e a nossa mente para entender o tamanho da profundidade do teu amor pelas nossas vidas. Você já parou para pensar quando você amanhece o dia e fala assim: o dia não está bom? Você já imaginou que foi por aquele dia também que Jesus morreu para você? Para que você pudesse dar um sorriso e falar assim: olha, o dia está difícil, mas glória a Deus, eu tenho um Salvador, eu tenho um Redentor. Jó,
Jó, nos seus dias, ele olhava para a situação, a sua carne definhando. Sabe o que Jó dizia? Eu sei que o meu Redentor vive. Então nós precisamos tomar esses exemplos, tomar isso para mim e para você. E eu quero aqui adiantar e terminar, e vou terminar. Olha, se Jesus não houvesse morrido, irmão, não haveria nenhuma igreja. E a igreja que eu falo não é esse templo, essas paredes. Não haveria eu, não haveria você. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Não haveria corpo. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que é nós somos o corpo. Diga, eu. Fala alto, irmão, não dorme não. Eu sou corpo de Jesus. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Oh, coisa tremenda. Tremendo. Então, quando alguém olhar para você e falar assim, ô, seu mané, quando alguém olhar para você e falar, seu João ninguém, você olha para ele assim, dá um sorriso e fala assim, eu sou o corpo, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Isso é valoroso, é um tesouro. A ausência da morte de Jesus, o homem seria sem esperança. Hebreus 9,15, olha só. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, eu e você, recebam a promessa da herança, oh, coisa linda, da vida eterna. Nós temos que agradecer a cada dia pela morte e pela ressurreição de Jesus. Eu quero que você lembre-se a cada dia, irmão e irmã que está aqui, quando você levantar e acordar, assim, você tenha na sua mente, no seu coração guardado, diga, Jesus morreu por mim. Quando a depressão quiser te pegar, fala assim, Jesus morreu por mim. O que é depressão? A depressão é baixa estima. É alguém que olha para si mesmo e fala assim, eu sou um desgraçado, sem graça. Eu sou um miserável. Eu sou um ninguém. Mas quando você olha para você e fala assim, eu sou ninguém, mas eu sou precioso, porque alguém me amou, alguém se entregou por mim. E não foi o Zé da esquina, foi o Deus que encarnado, Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados e que levou sobre ele a maldição que me estava atribuída pelo pecado. Eu e você somos preciosos. Agora de novo, irmão, eu sei que você parece estar pensando, o que o pastor quer dizer com isso? Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, você é precioso. Aí o outro irmão responde, você também. Sabe por quê? Sabe por que você é precioso? Preciosa? Sabe? Porque quem tem sobre a sua vida o sangue do Cordeiro é aquele que pode levantar as suas mãos e dizer, eu tenho um Redentor, um Salvador, eu tenho um direito me dado por Deus para uma vida eterna. Amém? Amém? Glória a Deus.